manchorebas. Te querevai jocandorebas e decantorebas. Você está preparado para o que Deus quer te fazer? Você está preparado para Deus te sacudir? Você está preparado para Deus te encher? Porque Deus está dizendo para mim: Raquel, você parei essa noite de domingo para derramar azeite fresco, vinho novo. Fala para o teu irmão: depois do culto você vai ver. Fala para ele. Fala, irmão, pelo amor de Deus, você vem para o culto. Depois do culto ele vai com você. Tem gente aqui que vai sair carregado desse culto. Depois do culto, se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai exatamente para o mesmo lugar. Depois deste culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Canta isso. Depois do culto, depois do culto ele vai com você. Depois do culto, se prepara para o milagre que você tanto... Essa será a melhor semana da tua vida. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo. Eu já sei até o hino que tu vais cantar. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber. Vai não, diabo. Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. Oh meu Deus. E o inimigo queira ou não queira, diga isso: eu estou aqui. Olha eu aqui. O diabo falou que você não vinha. O inimigo até pensou que você tinha desistido. Mandaram o grupo lá no WhatsApp da família dizendo que você tinha morrido. Mas pra vergonha, começa a sentir aí. Olha, sinta o toque do Espírito Santo, que Ele está falando aqui com alguém. Mas quando eu pensava que estava só, manchorebaço e decantorebaço, riandorebai, jocandorebaço, dequerevai, jocandorebaço, riandorebai, jocandorebaço, demanchore. De dia fui eu, lembra da coluna de fogo fui eu. Eu já fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, lembra no meio do mar. Então abre a tua boca, dá lugar pro anjo, deixa ele te tocar. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. E onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Eu dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso. Eu sou o teu pai. Ei! Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, diga isso. Olha o que ele está dizendo. Canta que eu cuido da tua casa. Canta que eu cuido da... Oh meu Deus do céu. Canta que eu cuido do teu lar e protejo os teus. Canta que eu salvo teu marido. Canta que eu te livro do perigo. Canta, pois o teu louvor eu tenho recebido.
Vai cantando, vai louvando do meu nome, vai falando, vai dizendo que eu sou grande, mesmo que estejas passando pelo vale da morte, mas não temas, pois contigo eu sou. Me adora, me dá glória, me exalta, glorifica, enaltece o meu nome, faça a obra e não desista, e deixa que do resto eu tomo conta de tua vida. Ninguém te toca, ninguém te fere, não te oprime, nem com você mexe. Você tem dono, tem dono, tem dono, tem dono, você tem dono. És meu ungido, meu escolhido, não tem por que se preocupar, ficar aflito. Eu já falei, de novo eu vou falar, é que por você eu faço até o sol parar. Mas eu já sei o teu final, a tua história sou eu quem estou escrevendo. Se prepare, pois o fim da tua história termina vencendo. Mateus capítulo 6, verso 9. Enquanto a igreja procura, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor André, a pastora Simone, esse casal que não para onde a gente olha, eles estão lá, eles estão quase tomando um atributo que é só de Deus, onipresente. A gente olha no Facebook, eles estão orando lá, expulsando o demônio, profetizando bênção na vida do povo. A gente vai para o Instagram, eles estão lá. A gente vai para o YouTube, eles estão lá. Não para um casal de oração. Por isso que a unção aqui nesse lugar é terrível, porque vocês têm tem pastores que oram. E aí que está o segredo, né? Deus abençoe a vida desse casal, desse ministério. O pessoal da turma aqui, Deus abençoe vocês. É um motivo de muita alegria estar aqui novamente. Amém? Eu vou ler aqui junto com os irmãos. Eu vou ler o primeiro versículo e a igreja lê o restante, porque esse texto é muito conhecido. Essa versão King James atualizada. Por essa razão, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A igreja. Amém. Você pode tomar seu assento. Antes da gente meditar, refletir sobre esse texto, eu quero fazer alguns anúncios aqui para quem gosta da palavra de Deus aqui. Quem tem vontade de pregar, quem gosta de pregação. Só eu? Eu estou sozinho aqui? Não, então. Eu tenho um projeto muito bacana, que é um projeto de mentoria para quem gosta de pregar, para quem já prega, né? Ou para quem tem informações e tem dificuldade de montar um corpo técnico, né? Um sermão, porque você vai perceber, não é para outros fins, mas ter um cunho teológico mesmo. Trazer informações teológicas, acadêmicas, científicas, a fim de trazer esclarecimento ao povo, né? Então eu tenho essa mentoria que tem sido bênção, a Raquel também trabalha com mulheres, e se você tem esse desejo, Henrique, eu quero pregar, não sei como, não sei por onde começar, e chama a gente no final que a gente tem uma palavra de Deus para a sua vida e a gente vai caminhar junto aí, amém? Para a gente entender esse texto que a gente acabou de ler, esse texto é um dos mais famosos da Bíblia. Todo mundo aqui, acredito eu, que já ouviu falar da oração do Pai Nosso, né? Aprendeu essa oração, decorou. Eu tenho certeza que a grande maioria aqui pronunciou essa oração sem precisar ler no telão, porque desde criança já foi ensinada na EBD, né, através de desenhos, através de filmes, através de peças. Na minha época, jogral, né? Hoje é Ministério de Dança, tá chique o negócio. Então essa oração, ela é extremamente famosa, não só no nosso meio, na nossa comunidade. Essa oração, a famosa oração do Pai Nosso,
ela é reconhecida pelas principais religiões monoteístas. O que significa isso? Religião monoteísta são religiões que acreditam na existência de um único Deus. Então, se você for em religiões de matriz africana, você vai perceber que eles utilizam essa oração do Pai Nosso, assim como outras também, que eu não posso mencionar porque meu amigo está me filmando ali. Depois eu quero a cópia, tá bom? Direito de imagem, brincadeira. Então essa oração a gente precisa observar, sabe por quê? De tanto a gente ter contato com esse texto, por tão famoso que é esse texto, a famosa oração do Pai Nosso, a gente acaba que lendo ou ouvindo no modo automático. E quem está me ouvindo, diga amém. Então, esse versículo, esse texto, ele é recheado de riquezas, de chaves preciosíssimas, onde Deus libera sementes através desse texto, e você vai perceber comigo ao longo aqui do nosso sermão, que esse texto, ele é muito mais profundo do que parece ser. Por quê? Você já precisa se espantar, entre aspas, pelo fato de Mateus registrar isso também. Tem outros evangelistas que registram. Não é, para a gente chegou 4 evangelhos, né? Mas existiram mais de 40 evangelhos, muitos desses evangelhos apócrifos, né? Que não entraram na grande peneira que a gente chama, na reforma protestante. Muitos evangelistas registraram essa oração, mas o fato de Mateus registrar essa oração é que chama a nossa atenção. Pergunta, por quê? Porque Mateus, ele vai destinar o conteúdo, o códice, ele vai destinar esse volume para os judeus. E onde está o problema nisso daí? O judeu, ele é extremamente metódico, sistemático, religioso ao extremo. Para você ter uma noção, eu vou ilustrar uma breve situação aqui que você vai compreender a rotina de um judeu. Porque antes da gente abordar esse tema aqui, a gente precisa compreender também os períodos, né, os principais períodos da Bíblia, para poder ter uma compreensão melhor, mais ampla, uma visão panorâmica do texto. Por exemplo, existiu o período da lei, que é o Antigo Testamento, o período da graça, que é o período que eu e você vivemos hoje. Depois que Jesus arrebatar a sua igreja, vai iniciar o período de tribulação. Depois do período de tribulação, o milênio. Depois do milênio, a eternidade. Então a gente está diante de um texto aqui e a gente compreende o período em que ele foi escrito. Então, a rotina de um judeu, preste atenção aqui, olha para cá, era o seguinte: o judeu acordava de manhã, para você entender que um judeu parecia um robô, de tantos rituais que eles faziam. Ele acordava de manhã cedo e ele tinha que fazer um ritual de agradecimento porque ele acordou. Ele tinha que fazer o quê? Um ritual, fala, um ritual. Antes de tomar o café da manhã, trazendo para a nossa linguagem, ele tinha que fazer um ritual. Durante o café, durante o processo, ele tinha que fazer um ritual. Depois que tomasse o café, ele tinha que fazer um ritual. Antes de ir ao trabalho, ele tinha que fazer um ritual. Quando chegasse no trabalho, ele tinha que fazer um ritual. Durante o trabalho, ele tinha que fazer um ritual. Na hora do almoço, ele tinha que fazer um ritual. E esses rituais são regras sanitárias. Da mão esquerda faz uma coisa, a mão esquerda faz uma coisa, a mão direita faz outra, né? São um monte de coisas que não dá tempo da gente falar. Então, depois que ele almoçava, ele tinha que fazer um ritual de agradecimento pelo almoço. Ele tinha que fazer o quê? Na hora nona, 3 horas da tarde, todos tinham que parar, do chefe ao mais subordinado, por causa da oração da hora nona. Isso é um ritual. Então todo mundo tinha que parar. Para voltar depois da hora nona, pastora, todos tinham que fazer um ritual. Depois que terminava o serviço, eles tinham que agradecer a Deus. Eles tinham que fazer um ritual de agradecimento por mais um dia de trabalho. Aí quando o judeu chegava em casa, ele tinha um problema gigantesco para resolver. Qual era o problema? O judeu, não sei se você sabe, na sua grande maioria, ele era bígamo ou polígamo. O que isso quer dizer? Ele tinha 2 ou mais esposas, e eles tinham que ter muitos filhos. Era honroso para o judeu ter um monte de filhos. Vamos supor que esse judeu tivesse 20 filhos, ele tinha que cumprimentar o filho mais velho ao filho mais novo. Ele cumprimentava o 01, 02, 03, 04, 00, até chegar no mais novo.
E tinha rituais. Quem lembra que quando Jesus dispersa os 70, Jesus falava: a ninguém saudeis pelo caminho? Quem lembra disso daqui? Por quê? Jesus era mal educado? Jesus não queria que os discípulos cumprimentassem as pessoas no caminho? Não, é porque tinha rituais de cumprimento que durava 23 minutos, pastora. Imagina encontrar com vocês no meio de Alcântara lá, ficar 23 minutos apertando a tua mão assim: tudo bom? Como é que tá? E as crianças, os meninos, tudo bom? Como é que tá? E as crianças, os meninos, tudo bom? E tinha que cumprimentar com ósculo: beijo na testa, beijo no rosto e beijo na mão direita. Um monte de ritual, né? Preste atenção nisso daí, olha a rotina do judeu. E olha só, ele tinha que cumprimentar a esposa que ele mais amava, se ele fosse bígamo. Lembra de Eucana e Ana, né? Lembra de Jacó? Ele tinha a esposa que mais amava, então ele tinha que cumprimentar a esposa que ele mais amava, depois a esposa que ele menos amava. E os adultos aqui vão entender o que eu vou falar. Esse judeu que era bígamo, por lei, em Levítico, ele tinha que assisti-las de igual modo. Compreendeu aí? Pegou aí? Pegou entre linhas aí, adulto? Então ele tinha que assisti-las de igual modo. Então vamos lá. Aí antes de jantar eles tinham que fazer um ritual. Durante o jantar eles tinham que fazer um ritual. A esposa era a última a comer, era a que preparava a comida e era a última a comer. Olha só que coisa, né? Tem gente que é assim hoje, né? Mas vamos lá, pula essa parte aí. Pula essa parte aí. Depois da janta, eles tinham que fazer um ritual de agradecimento. Antes de dormir, eles tinham que fazer um ritual de agradecimento. Obrigado. Durante o processo lá do marido com a esposa, com as esposas, pasmem os senhores, eles tinham um ritual para cumprir durante o processo. Pegou aí, crente? E depois do processo também tinha. Imagina, glória a Deus, aleluia, obrigado por esse momento, mistério. Era assim a vida de um judeu. O judeu, ele tinha que cumprir 613 leis. Não eram só os 10 mandamentos que você viu na Record lá, não. São 613 leis. E nos tempos de Jesus era pior a situação. Por quê? Eles tinham que cumprir as 613 leis, mais os dogmas dos fariseus e dos escribas, né? Mais os julgos, os adendos, as emendas que eles colocavam ali na sua constituição. Então era muito difícil a vida de um judeu. E o judeu, desde criança, ele aprende a decorar a Torá, ele aprende a se relacionar com Deus. É comum você ver crianças de 5, 6, 7 anos de idade que sabem acorar de frente para trás, de trás para frente. Torá é a Bíblia deles lá, entendeu? Então, e sabe orar. Por que você está trazendo essa pré-introdução aí, Henrique? Para você compreender a seriedade do texto que a gente leu. Para relembrar, para refrescar sua memória, Jesus está no famoso sermão profético, ou no sermão da montanha. Lembre-se que a gente está numa conferência Abba Pai. Você vai entender o que Jesus quer falar com você nessa noite. Jesus estava ensinando no sermão da montanha, estava ali trazendo a sua constituição, as prerrogativas do reino, as prerrogativas da graça. Lembre-se disso, daqui a pouco eu vou voltar aqui. Então, aí os discípulos vão chegar para Jesus e vão perguntar: Jesus, mestre, Senhor, como que a gente deve orar? Agora eu te pergunto, diante de todo esse cenário que eu trouxe aqui para vocês nessa pré-introdução, essa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus faz sentido? Não. Por quê? Todo judeu sabe orar desde criança, só que Jesus está trazendo uma nova visão, um evangelho, né? É a transição da lei para a graça. Aí os discípulos vão perguntar: Senhor, como que a gente deve orar? Aí Jesus vai falar: quando vocês forem orar, vocês vão orar assim. Preste atenção, tem 2 pontos depois da palavra assim. Quem é bom de gramática aqui vai pegar. Jesus vai ensinar o povo a orar. Jesus vai falar: Pai nosso que estás nos céus. Repete comigo: Pai nosso que estás no céu. Ah, não, é só esse lado aqui que falou. Cadê o povo daqui? Fala: Pai nosso que estás no céu. A grande parte dos rabinos iniciavam a oração desse jeito aí. Eles falavam Avinu Shamash Shamarim em hebraico. Eles iniciavam com essa expressão Pai Nosso. Mas isso era muito superficial, e eu vou te provar. Porque no Novo Testamento,
O Novo Testamento, o nosso Novo Testamento aqui, ele foi escrito em grego koiné. O que isso significa? É um grego coloquial, povão, popular. Assim como a nossa Bíblia, a tradução para o português é derivado da Vulgata latina. Fala Vulgata. Vulgata significa popular, vulgar, coloquial, né? Simples, qualquer pessoa pode ler e entender. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. E quando a gente ler esse texto no grego, na Bíblia, que tem a linguagem original, o interlinear grego, eu indico para vocês depois, a palavra que está escrito ali é paternoster, Pai Nosso, o que está nos céus. Esse o, no grego, omicron, o que isso significa? Preste atenção aqui para você nunca mais esquecer isso. A maioria dos rabinos iniciavam suas orações falando Pai Nosso, mas era muito subjetivo. Só que no texto em grego, pastora, a oração é Pai Nosso, o que estás nos céus. Pegou? Jesus está ensinando a gente endereçar, enviesar as nossas orações. Pegou isso daqui? Porque muita gente ora no automático e pouca gente dá direção à sua oração. Pegou isso daqui? Jesus, e olha só, gente, o fato de Jesus ensinar os discípulos, o fato de Mateus registrar isso daqui, os judeus, os rabinos, os escribas, eles deviam ter coçado a cabeça. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vai ensinar o povo a chamar Deus de Pai. Fala, chamar Deus de Pai. Só que se você pegar o Antigo Testamento, a relação do judeu com Deus é de Senhor e servo. Geralmente o judeu vai se reportar a Deus chamando-o de Adonai. Fala, Adonai. O que significa Adonai? Senhor, né? Então vamos para o campo das prerrogativas. Já estou dando uns spoilers aqui. Vamos para o campo das prerrogativas. Se eu chamo meu tecladista ali de Senhor, automaticamente eu estou me colocando na condição de servo. Se eu chamo alguém de alto, eu estou me colocando na condição de baixo. Conseguiu entender? Então, nessas prerrogativas aí, no campo dessas prerrogativas, a gente consegue perceber a gravidade do que Jesus está ensinando aqui para esse povo judeu. Jesus está editando a configuração do relacionamento do homem com Deus. Não sei se você pegou isso daqui, eu não sei se você entendeu, eu vou repetir. O homem peca no jardim do Éden, junto com Eva, não foi sozinho não, pecaram os dois juntos. Pecaram no jardim, o homem se afasta de Deus. Só que tem um ponto aqui. Fala comigo, um homem. Quando eu falo um homem, Adão e Eva. Fala, pecou no jardim. Fala, um homem pecou. Gente, você está na conferência Abba Pai, você precisa ter esse entendimento. O homem pecou. Fala, o homem pecou. Mesmo assim, Deus desceu no jardim. Não sei se você pegou isso aqui. Não sei se você entendeu isso daqui. Não sei como que você entende, não sei como que você recebe essa informação. O homem pecou, o homem teve a consciência que desobedeceu a Deus. O que aconteceu à tarde? Deus vai descer, fala, Adão, e aí Adão, cadê você, Adão? Por que você está escondendo? Porque Deus sempre tenta se relacionar com o homem. Isaías fala, mas as vossas iniquidades é quem fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vamos lá, o homem pecou no jardim. Então, o preço que Deus exigiu para essa comunhão é muito alto. No caso, as 613 leis, né, depois lá no período de Moisés, um dia a gente fala sobre isso. Então, a relação do judeu com Deus é de senhor e servo, chefe e empregado e subordinado. Aí Jesus, já trazendo o ministério da graça, oh meu Deus, não sei se alguém está entendendo isso daqui, ele vai ensinar, falando, quando vocês for orar, não chama Deus de Senhor, não tirando a sua patente, não é disso não, chama Deus de Pai. Aí vamos para o campo das precedências. Se eu chamo alguém de Pai, automaticamente eu me reconheço como
Só quem é filho aqui, cadê? Aplauda o Senhor com mais força, meu irmão. Você é filho. Você está na conferência Abba Pai. Se você tem condições de chamar Deus de Pai, você precisa entender que você é filho. Ô glória! Tá, e aí? Sou filho, beleza. Qual é a diferença? Quem trabalha aqui? Quem é chefe aqui, trabalha por conta própria ou tem funcionário? O seu chefe, se você é chefe aqui, não leve a mal não, tá? Você vai entender. O seu chefe, ele não quer saber como foi o seu dia. Ele não quer saber se você está doente. Ele não se importa com os seus projetos, com os seus sonhos, com os seus objetivos, com o seu crescimento. Ele não está nem aí, ele quer a sua produtividade, que era o retrato do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus exigia obediência ao povo, e o povo não obedecia. Por isso que estava sempre na prova. Mas o pai não, o pai se importa como foi seu dia, o pai se importa com o seu futuro, o pai quer investir no seu ministério, o pai quer investir na sua família, na sua casa, o pai quer te fazer crescer, o pai quer te fazer prosperar, o pai quer te fazer reinar, meu irmão. Existe uma grande diferença entre ser servo e ser filho. O filho pródigo, quando pecou, ele falou: os jornaleiros, os servos do meu pai têm abundância de pão. Aí ele chega para o pai e fala, cortando a história, ele chega para o pai e fala: pai, me faz um de teus servos. O pai nem respondeu, nem deu ouvido, abraçou, mandou dar anel, mandou queimar carne lá para ele lá, né? Por quê? Porque é filho. Filho é diferente de servo. E nessa noite aqui, Deus te convida a mudar, a trocar a categoria de servo para filho. Pegou? Pegou isso daqui? Entenda, tenha esse entendimento, tenha essa configuração na sua cabeça, meu irmão. Se você chama Deus de pai, você é filho. Pegou? Quem é filho de Deus aqui? Levanta a mão. Só que tem um porém aí. Tem os pormenores, tem as letrinhas miúdas na propaganda. Jesus, na mesma frase, ele está ensinando o povo a chamar a Deus de pai. Ele trocou a configuração, né? Por isso que os teólogos chamam Jesus de segundo Adão. Por quê? Pergunta por quê? Não, o pessoal aqui, eu vou pregar só desse lado aqui. Cadê vocês? Pergunta por quê? Porque o primeiro Adão pecou e tirou as coisas do lugar. Aí Jesus é o segundo Adão, que é a segunda aposta, entre aspas, de Deus, e Jesus veio colocar as coisas no lugar. Por isso que Jesus, quando encontrava um coxo, ele falou: opa, eu não fiz homem assim, levanta e anda, vai. Jesus, quando encontrava algum cego, fala: não, eu não fiz homem para enxergar a escuridão, não. Enxerga, meu filho, veja, anda, ouça, produza. Jesus veio colocar as coisas no lugar, meu irmão. Jesus está na sua vida? Então Jesus vai colocar as coisas no lugar. E não se surpreenda, porque Jesus pode tirar alguns móveis de estimação que você tem. Eita! Jesus pode entrar naquele quartinho que você não deixa ninguém entrar, porque está bagunçado, né? Jesus veio colocar as coisas no lugar, meu irmão. Pegou aí? Na mesma frase, Jesus vai falar: Pai nosso. Fala comigo: Pai nosso. Agora fala em grego: Pater noster. Fala pro teu vizinho: tá falando grego? Tô falando grego, irmão? Tá. Pai nosso. Quem pegou aqui, ó? Vamos para o campo das precedências. Se eu falo Pai meu, vamos ver se alguém vai pegar aqui. Eu indico que eu sou filho único. Agora, se eu falo Pai nosso, isso indica que eu tenho um irmão. Fala para o teu vizinho aí, para ele tomar essa daqui, ó. Deus não te vê como filho único. Não é só sobre você, meu irmão, é sobre o seu próximo, meu irmão. Tem alguém do teu lado que precisa de ajuda, tem alguém do teu lado que precisa de avivamento, tem alguém do seu lado que precisa ser alcançado. É ao teu próximo, meu irmão.
Você não é filho único, meu irmão. O Pai é nosso, meu irmão. Fala pro teu vizinho aí, o Pai não é só seu, não, é meu também, meu irmão. Você é meu irmão, você vai ter que me aturar, meu irmão. Ô glória! Você vai ter que me aturar, sou teu irmão, meu irmão. Eu sou o teu irmão, meu irmão. Pegou? Pai nosso que estás aonde? No grego, quando a gente lê a palavra céu, você vai entender sobre o endereçamento de oração. Oração inteligente. A palavra céu no grego aqui é Urânios. Vamos entender isso daqui. Existem 3 céus. Quantos céus? 3. Só vocês que não falam, vocês têm algum problema pessoal comigo, né? São quantos céus? Fala. 3 céus. Se vocês estão visitando, é brincadeira, tá, gente? Não estou aqui não. No próximo culto eu não vou estar aqui para a alegria de vocês. Amém? Vamos lá. 3 céus. O primeiro é o Auranos. Áurea, né? O céu visível, esse céu azul, céu atmosférico que a gente vê. O segundo céu é o Mesorânio, Mesorânios, né? Onde a Bíblia chama de segundo céu, onde o apóstolo Paulo chama de regiões celestiais, onde as potestades e principados habitam. E existe o Eforânios ou Urânios, que é o terceiro céu, que é onde Deus habita. Então, quando Jesus fala, Pai nosso que estás nos céus, essa palavra céus é o Urânios, é onde Deus habita. Então Jesus está ensinando o povo, o teu Pai que habita no terceiro céu está pronto para te ouvir. Pegou? Pegou isso daqui? O salmista fala, quando eu oro, o ouvido de Deus fica na minha boca. Olha que intimidade, meu irmão. Olha que intimidade, meu irmão. Pegou isso daqui? Santificado seja o teu nome. Santificar, a raiz etimológica da palavra santificar, ela tem algumas similaridades com outras. Como assim? A palavra santo significa cortar. Como assim? A ideia de um camponês ir ao campo cortar lenha, essa palavra cortar, ele cortava e separava. Então cortar e separar, na sua raiz semítica, na sua raiz etimológica, tinha o mesmo significado. Então essa ideia de separação é o que Jesus está trazendo aqui, porque a maioria iniciava a oração do mesmo jeito. Aí Jesus está ensinando a gente a dar destaque, separar o lugar onde Deus habita, separar a reverência que a gente tem das outras coisas. Por isso que ele fala, santificado seja o teu nome, separado. Ou seja, eu e você não podemos tratar Deus como tratamos o nosso carro, como tratamos o nosso trabalho, como tratamos os nossos relacionamentos, como tratamos as nossas coisas. Precisamos separar o nome de Deus, colocar numa prateleira mais alta da nossa casa. Pegou isso daqui? Quando João está na ilha de Patmos, ele ouve a voz de Jesus como voz de muitas águas. Fala comigo, voz de muitas águas. O que isso significa? João estava numa ilha rochosa, na ilha de Patmos, e naquele tempo não tinha poluição sonora. Então quando as águas batiam nas rochas, fazia um barulho muito alto. O que João quer dizer com isso? João queria dizer que a voz de Jesus era muito alta. Em outras palavras, era impossível não perceber a voz de Jesus. Aí tem gente que tem 200 anos, pastor, de crente, e fala, eu não consigo, Deus não fala comigo, Deus não falou comigo hoje, tem muito tempo que Deus não fala comigo. Meu irmão, é impossível não ouvir a voz de Jesus, porque a voz dele é alta e majestosa, meu irmão. Pegou isso daqui? Se você não estiver conseguindo ouvir a voz de Jesus, pega isso daqui, para de fazer barulho, acaba com a poluição sonora que você consegue ouvir a voz de Jesus. Pegou? Alguém pegou isso daqui? Qual é o barulho? Desespero, ações precipitadas, pastor. Isso a gente abafa a voz de Jesus, porque se você parar, por isso que Jesus sempre falava, calma, descansa, porque quando você está calmo, você consegue ouvir. Pegou isso daqui? Vamos correr, senão o pastor vai puxar meu paletó. Ele está longe ali, mas ele puxa online, né? Ele manda uma mensagem para mim, meu celular está até ali. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o nosso reino. Gente, isso aqui é muito forte.
Preste atenção nisso daqui, repete comigo. Venha a nós o vosso reino. Olha só, venha a nós o vosso reino. Muita gente me pergunta: Henrique, Jesus está ensinando o povo a pedir para morrer? Por quê? Quando se fala de reino dos céus, pastor, o que vem na nossa cabeça? Céu, todo mundo de branco, no jardim cantando, voando, né? Aquela coisa toda. Todo mundo imagina isso, mas não. A palavra reino, no grego koiné, que o Novo Testamento foi escrito, significa Basileia. Fala comigo, Basileia. E o que significa Basileia? Basileia significa governo, administração, ou para facilitar o nosso raciocínio aqui, significa colonização. Fala comigo, colonização. Quando Jesus estava perante Pilatos, Jesus falou o quê? O meu reino não é desse mundo. A expectativa dos judeus era que Jesus, ou o Messias, viesse com uma filosofia davídica, né? Como foi o rei Davi, quebrando tudo, destronando o Império Romano, que chegou em 63 a.C., aquela coisa toda. Só que Jesus, quando teve a oportunidade, quando foi questionado, ele falou: o meu reino não é desse mundo. Por quê? Justamente por causa desse versículo aqui, que ele fala reino, Basileia, colonização. O projeto de Jesus não era alcançar só Jerusalém naquele momento, era que todo mundo, em todo lugar no planeta, fosse colonizado. Henrique, como é um processo de colonização? Em 1530, 1535, quando Martim Afonso, os portugueses chegaram aqui no Brasil, no processo de colonização existem algumas coisas, existem alguns rituais a serem cumpridos também. Por exemplo, quando uma nação vai colonizar outra, primeiro eles levam o quê? A Constituição, as regras, o que você precisa obedecer, o Código Civil. Henrique, se você está falando que Jesus veio colonizar o povo, né, para o reino dos céus, eu já vou explicar isso daqui. Onde Jesus trouxe a Constituição então? Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Por quê? Na lei de Moisés dizia que se você apanhasse aqui, você tinha que revidar também. Mas Jesus fala: ó, eu digo o seguinte: se alguém te bater aqui, oferece o outro lado. Se alguém te convidar para caminhar 1 quilômetro, na nossa linguagem aqui, caminha com ele 2. Consegue entender? Então Jesus está trazendo a sua Constituição em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Amém? Num processo de colonização também, o que é trazido, o que é implantado naquela nação que está sendo colonizada? Fala comigo, as vestes. Por quê? Quando os portugueses chegaram aqui, os brasileiros, os nativos, né, eles tinham uma vestimenta. A pastora já pegou, né? Tinha uma vestimenta, se vestia de uma forma, né? Vou falar, eu sou profeta, não sou coach, apesar de parecer, eu não sou coach não, sou profeta. Os nativos brasileiros, eles tinham uma forma de se vestir. Os portugueses, por que eu estou de blazer? Por que eu estou de calça? Por que você está de saia, de calça? Por quê? Eles trouxeram as roupas que se usavam em Portugal e implantaram aqui. Pegou? Porque a roupa que a gente veste, né, revela a nossa origem e o que a gente procura. Essa foi forte, não foi? Essa doeu, dói. Se não doer, não é a Bíblia. Se não doer, não é a Bíblia, né, pastor? Se não cortar, não é a espada, meu irmão. Pegou isso daqui? Então, Henrique, como que a gente tem as nossas vestes trocadas então? Quando você veio aqui chorando, dobrou seu joelho, levantou suas mãos para Jesus, nesse exato momento as suas vestes foram trocadas. A Bíblia fala sobre isso. Pega isso daqui. Quando um sacerdote ele cometia algum crime de Estado ou crime contra a lei de Moisés, ele era julgado, era levado ao sinédrio e era julgado. Se ele fosse condenado, ele recebia uma veste preta. Fala comigo, vestes pretas.
Essas vestes pretas simbolizavam condenação, e ele tinha que sair do sinédrio e passar pelo meio da cidade. Quem olhava para ele falava: lá vai um condenado, lá vai um preso, lá vai um pecador, vai lá, está condenado, está vestido de preto. Mas se esse mesmo cidadão fosse julgado e fosse absolvido, ele receberia uma vestes branca. Essas vestes brancas significam absolvição, perdão. Aí se alguém olha para ele na rua vestido de branco, fala: foi julgado, mas foi perdoado. É o que acontece quando o pastor faz o convite aqui. Quem quer levantar as suas mãos e entregar a sua vida para Jesus? Você vem de preto. Pegou isso daqui? Porque pelo mundo, né? Se você é ímpio, se você não é cristão, se você não tem Cristo na sua vida, espiritualmente você está vestido de preto, você está condenado. Você vem aqui de preto. Quando você confessa a Cristo, as suas vestes são trocadas por vestes brancas, meu irmão, significando que você foi perdoado. Oh, glória! Fala para o teu vizinho: as suas vestes são brancas. Quer um conselho? Pergunta para ele: quer um conselho? Em todo tempo sejam brancos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, meu irmão. Pegou isso daí, crente? Vamos correr. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, Basileia, né? Colonização. Num processo de colonização também, o que é implantado, pastora? Antes dos portugueses chegar, a nossa alimentação, a nossa não, que nós somos estrangeiros, né? Os nativos, eles tinham um tipo de alimento. Aí quando eles chegaram, eles trouxeram o que eles comiam lá para a gente comer aqui. Os nutricionistas, se tiver algum nutricionista aí vai concordar comigo, peço licença para entrar na sua área aqui. Os nutricionistas dizem que nós somos o que nós comemos, não é verdade? Por exemplo, pega isso daqui e espiritualiza o que eu vou falar aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Se eu como, igual antigamente, se eu como todo dia hambúrguer, pizza, cachorro quente, açaí, na minha cidade lá em Nova Iguaçu eu chamava de batata maluca, que é a batata que tem um monte de negócio lá. Aqui não sei qual nome que dá não. Se eu como isso todo dia, gordura, um monte de coisa, o meu corpo vai revelar para você o tipo de alimento que eu estou consumindo. Agora, se eu como salada, legumes, frutas, se eu bebo água direto, igual o pastor bebe regularmente, né? O meu corpo vai mostrar para você o tipo de alimento que eu estou consumindo. Que espiritualiza isso. Alimento é tudo aquilo que você consome, aquilo que você coloca dentro de você. O tipo de alimento que você come revela o seu exterior. Sabe por quê, pastora? Tem muito crente raquítico, porque não se alimenta, porque não tem o alimento da palavra. Por isso que é raquítico, que é fraco, que é amarelo, que é pálido. Falta alimento sólido, falta comer Bíblia. Como que eu como Bíblia, Henrique? Vem para o EBD, vem para o estudo bíblico, vem para o grupo de oração, faça alguma coisa, meu irmão, mas coma da palavra, coma do pão da vida que é Cristo, meu irmão. O tipo de alimento que você consome, aquilo que você consome, vai revelar, vai te dar forma. Gente, isso daqui é muito forte. Você precisa pegar, você precisa mastigar isso daqui. O tipo de alimento que você consome vai te dar forma. Se você come coisa ruim, você vai ser formado com coisas ruins. Pegou isso daqui? Espiritualiza isso, leva para outras áreas da sua vida, para você entender que Jesus está arrumando a sua casa, está botando as coisas no lugar. Porque o Pai, Abba significa Pai. O Pai, ele não é 100% amor, assim, entre aspas. Perceba o que eu estou falando. Não é só beijinho no filho, não. É vara também. É conserto, é repreensão. O Pai, ele fala, isso pode, isso não pode. Está errado, para com isso. Senta, para de fazer birra. O Pai de verdade faz isso. E Jesus não tem filho mimado não, tá? Ele coloca a prova. Pegou isso daí, crente? No processo de colonização é implantado também o seu idioma. Por que eu falo português hoje? Por que a pastora, o pastor fala
português, francês, alemão, italiano, né? Eu vejo lá, vocês pensam que eu não vejo? Por que a gente fala português hoje? Porque nós falamos a língua que o pessoal de Portugal trouxe para cá. Eu sei que você queria falar inglês, eu sei que você queria que os Estados Unidos viessem para cá, mas foi Portugal fazer o quê, né, meu irmão? É o que tem para hoje. Então, num processo de colonização, que é o projeto de Jesus mediante a graça, é que a gente fale o idioma que se fala lá. Qual é a nação colonizadora? Fala, o céu. Quem está sendo colonizado? Fala, eu. Então, qual língua que eu tenho que falar? A língua que se fala no céu. Alguém está entendendo isso daqui? Alguém está entendendo isso daqui? Alguém está entendendo isso daqui? Deixa eu correr aqui, senão o pastor vai puxar no paletó. Venha o teu reino. Presta atenção como a ideia de Basileia, o conceito de Basileia, de colonização faz sentido. Porque logo após ele falar reino, ele vai completar: seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita aí no céu. É ou não é um processo de colonização? É. Pegou isso daqui? Aí ele vai falar, ensinar o pão nosso de cada dia. Essa aqui você sabe. Fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso que você acabou de falar faz sentido? Não. Quem falou que faz? Não se revele. Não se revele. Não faz sentido, sabe por quê? O pão nosso de cada dia me dá hoje. Pegou? O correto era para ser o seguinte: o pão de hoje me dá hoje, o pão de amanhã me dá amanhã, o pão de... Pegou isso daqui? Só que quem é colonizado por Cristo, ele tem esse poder de antecipar bênçãos. Você não pegou isso aqui, meu irmão? Ô, meu irmão, você está onde que você não levantou a mão ainda e deu glória a Deus por causa dessa revelação, por causa dessa palavra, meu irmão? Aquele que vive o reino dos céus, ele consegue antecipar as bênçãos. A oração que você vai fazer daqui a um mês, essa providência já está disponível para você hoje. O pão de cada dia você pode receber hoje. Hoje é domingo. O pão de segunda-feira, fala, me dá hoje. O pão de terça-feira, fala, me dá hoje. O pão de quarta-feira, me dá hoje. O pão de quinta-feira, me dá hoje. O pão de sexta-feira, me dá hoje. O pão de sábado, me dá hoje. O pão de domingo, me dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A bênção que você vai precisar daqui uma semana já está disponível hoje. Meu irmão, se você não recebe isso, você está no lugar errado, meu irmão. Aquilo que você vai precisar daqui a 2 semanas já está disponível hoje, é só pegar. Meu irmão, não tem ninguém inventando moda aqui não, meu irmão. Tem aqui a Bíblia. Fala comigo, pão. Nesse contexto aqui, o pão era um dos principais alimentos da época, né? Esse pão, pega isso daqui, espiritualiza o que eu estou falando. O pão, pastora, ele era responsável por manter o trabalhador do campo nutrido o dia inteiro. O pão, ele tinha nutrientes o suficiente para dar saciedade para o camarada aguentar o dia de trabalho, que era muito cansativo. Pegou isso daqui? E o pão, nesse tempo aqui, presta atenção aqui, o pão nesse tempo aqui, ele era feito de diversas formas. No contexto em questão, ele era feito, fazia-se um buraco no chão, uma cavidade, né? Produzia-se a massa, colocava a massa ali, tapava com folhas para o próprio sol aquecer o pão, né? E olha só, gente, se você não reagir a essa palavra aqui, você tem que marcar um gabinete com o pastor urgente, meu irmão. Tem algum negócio com você, é brincadeira, tá, gente?
Mas é brincadeira, mas é verdade. Tem que reagir à palavra. Jesus está falando com você, quem sou eu não, meu irmão. Jesus está falando só comigo aqui ou com mais alguém? Amém. O pão era feito aonde? Fala, no chão. Não sei se alguém já pegou isso daqui. O pão era feito no chão. E o pão mantinha o cara de pé, saciado o dia inteiro, certo? Pastor vai sair agora, não é? Pastora, pode ficar à vontade. Pastora, para o camarada ficar de pé, aguentar o dia de trabalho, ele precisava do pão, certo? E o que ele precisava fazer para pegar esse pão? Ele tinha que fazer isso aqui para pegar o pão, ó, presta atenção, ó. Você não pegou, você não entendeu isso aqui, meu irmão? Você não entendeu isso daqui? Ele tinha, meu batera vascaíno, você não entendeu isso daqui? Para o camarada pegar o pão, para ele ter acesso, eu vou melhorar a frase, para ele ter acesso àquilo que o ia manter de pé, ele tinha que dobrar o joelho para pegar, ó. Meu irmão. Se tiver alguém aqui da área da saúde, vai ficar um pouco chateado comigo. Por quê? Porque o que Jesus está ensinando aqui, pastora? Para a gente ficar de pé, a gente tem que dobrar o joelho. Ô glória! Você não pegou isso aqui não, meu irmão? Fala para o teu vizinho, para você ficar de pé, tem que dobrar o joelho. Para aguentar o dia de trabalho, tem que dobrar o joelho. Para ser aprovado nas adversidades, tem que dobrar o joelho, porque dobrando o joelho você tem acesso ao pão. Tendo acesso ao pão, você consegue ficar de pé. Ô glória! Quem precisa de pão aí? Quem sabe como buscar o pão aí? Fala, é de joelho, meu irmão. Como que a gente vai vencer essa guerra aí fora aí? É de joelho, meu irmão. Como que a gente vai vencer a guerra nas escolas, que você sabe do que eu estou falando? Fala, é de joelho, é no joelho, meu irmão. Como que a igreja vence guerras e batalhas? É no joelho, meu irmão. Se a igreja dobrar o joelho, a igreja consegue ficar de pé. Fala pro teu vizinho aí, tá com problema? Cadê a igreja? Está dormindo? Foi embora? Não, fala pro teu vizinho, tá com problema? Dobra o joelho.